Boa tarde. Meu nome é Fabiana. Eu sou funcionária do CID. O CID é um ICT, um Instituto de Ciências e Tecnologias, localizado aqui no Alpha Business, em Campinas. Hoje eu trabalho como consultora de software. Eu sempre fui desenvolvedora de software e sempre trabalhei e vim sempre na área de telecomunicações e vim de software embarcado para o mundo web, para o mundo de servidores. O principal cliente do CID ainda é a Samsung. E o CID tem uma parceria com o César de décadas. Quando eu entrei no CID há 9 anos atrás, essa parceria já existia. E o César é onde o Diego trabalha. Boa tarde a todos. Como a Fabiana falou, me chamo Diego. Pelo sotaque dá para perceber que eu não sou daqui, né? O César é o Instituto de Tecnologia e Inovação. A sede é em Recife. Mas a gente tem filiais aqui em São Paulo, Sorocaba, Curitiba e Manaus. A nossa parceria com o CID já é bem antiga, como ela falou, e a gente vai falar um pouco dos desafios que a gente teve de colocar uma plataforma de atendimento em cloud e, consequentemente, conseguir distribuir isso de forma fácil para o cliente final. E é essa esteira que a gente vai mostrar a vocês aí de CI e CD, quais foram os desafios e como a gente resolveu esse problema. Bom, para contar das ferramentas que a gente usou e do processo, a gente vai ter que contar um pouquinho da solução. Há 2 anos atrás, a Samsung, em um processo de transformação digital, querendo melhorar o atendimento nas assistências técnicas dela, solicitou que criássemos uma plataforma de gerenciamento de filas. Para o cliente final, pode ser que essa plataforma seja representada por esse totem, que é o que o cliente, ao chegar à assistência técnica, vai se deparar. Ele vai escolher um serviço e vai receber uma senha. Para a gente, a partir desse momento que começa toda a história, porque a gente mapeia, a gente coleta todos os dados desse token a partir do momento que o cliente aperta o botão e seleciona um serviço. Esse sistema ele hoje está na cloud e ele, embora apareça só um totem, tem televisão, tem impressora, tem o back-office e tem dashboards em tempo real para administradores que ficam na Samsung, de tal modo que, antes que um problema aconteça em uma assistência técnica, eles sejam alertados e consigam atuar. Isso. Esse serviço hoje está na cloud, como ela falou, mas ele nasceu on-premise inicialmente, né? A gente já começou a desenvolver ele com containers e hoje ele tomou outras proporções, que a gente coleta dados do usuário, tem data lake e tem vários outros microserviços agregando essa plataforma de atendimento ao usuário final. Como o Diego falou, a gente começou on-premise. Devido à escolha de fazermos com microserviços e containers, foi fácil migrar o que estava on-premises para a nuvem, usando o Fargate, usando o ECS. Hoje, essa plataforma tem aproximadamente uns 20 microserviços e está crescendo. Ela é feita em desenvolvimento em times diferentes. CID, César e também temos parte do desenvolvimento na Universidade Federal de Pernambuco, na UFPE. Isso. E isso gerou outro desafio, né? Que é como é que a gente torna homogênea essa entrega. Porque cada equipe é responsável pelo seu microserviço. Então, todo o processo de entrega, deploy, não estava homogênea. Então, quando chegava para a Samsung, cada um fazia de um jeito. Um time fazia com CloudFormation, outro fazia um container Docker lá com Boto 3 para subir a aplicação na AWS. E quando chegava na mão deles, aí sim viam os problemas, né? E provisionar um ambiente desse, com vários microserviços, e cada microserviço com N serviços na cloud, gerou um desafio enorme para a gente. Ora, como é que a gente torna isso fácil? Como é que cria um processo de deploy e operação fácil? Além desse desafio, nós tínhamos outro, que nos era imposto pela própria Samsung. E o principal deles era que todo o código tinha que estar em uma DMZ. O que é uma DMZ? É uma zona desmilitarizada, ou seja, uma rede em que não tem acesso à internet, ou esse acesso é muito restrito.
Então, nessa DMZ, a gente tinha Bitbucket para repositório dos nossos artefatos, a gente tinha a Jenkins, onde estavam integrados ferramentas, SonarQube, Black Duck, enfim, ferramentas para análise do código, mas a gente não saía para a nuvem. E, além disso, a Samsung impôs um outro requisito. A conta de desenvolvimento é diferente da conta de produção, a conta AWS. Elas não se comunicam. E toda a parte da conta de produção deve ser gerenciada pelo CID. Exato. Então, aí nessa imagem, a gente tem a primeira versão da nossa esteira, né? Nessa primeira versão, o que a gente tinha era um CI. Do lado do César, a gente já tinha todo um processo automatizado de gerar uma versão. Ou seja, quando tinha um push específico no repositório, isso terminou o desenvolvimento de uma feature, tinha todo um processo trigado pelo Jenkins de pegar aquela versão, fazer deploy na Amazon, rodar teste automático com Boca Chai, com Postman. Se tivesse um problema nessa bateria de teste, ou inclusive na análise de code de Mel e análise estática do SonarQube, a própria infraestrutura trigava um job dentro da pipeline para abrir uma issue no Gira e notificar o desenvolvedor via Slack. Então, na própria mensagem que ele recebia do Gira, a gente não fazia uma mensagem num grupo, certo? Era uma mensagem direto para o cara. Você faz besteira, mas foi você, só ele sabia. E aí, ele já tinha uma noção, já tinha todo o artefato, tinha o deploy feito na cloud e conseguia investigar o problema. Dentro desse processo, a gente tem uma seta do nosso Jenkins para o Bitbucket da DMZ. O que é esse processo? O nosso repositório, por necessidade do cliente, tem que ficar isolado do repositório deles. Questão de política, etc. Mas eles têm que ter acesso aos nossos artefatos. Então, no final do dia, o nosso Jenkins pega tudo que tem no nosso GitLab, a nível de Git, e faz um sync de repositório. Ou seja, tudo que tem, todos os branches, é syncado para o repositório da DMZ. Mas aí nasceu o problema, né? Tudo aqui estava automatizado. Para eles lá era manual. Ou seja, se eu só tenho uma versão, hoje, parte 1 de um microserviço, a parte de burocracia que eles tinham que assumir para fazer deploy lá era manual. Eles tinham que pegar um script, rodar, subir deploy no AWS e rodar testes. Então, enquanto a gente fazia algo em torno de minutos, ele levava coisa de dias, né? Acho que pode passar. Mais um ponto aí, nesse caso da DMZ, tem algumas ferramentas também por necessidade, né, Fabi, do cliente. Por exemplo, Black Duck e SonarQube deles. Era outro conjunto de regras. O Black Duck, não sei se vocês conhecem, é mais para ver plágio. Então, se alguém do nosso lado fez um commit e aquele commit tem código que veio do Stack Overflow, essa ferramenta pega e é rejeitado. Então, tem todo um processo do que a gente tem que seguir e a gente queria seguir com essa esteira. Então, como o Diego falou, continuous integration, chegava para fazer deploy. A gente tinha scripts, a infraestrutura estava como código, mas era Boto3, outros CloudFormation, e eram serviços diferentes. E a gente se viu com mais de 30 passos aí diferentes para fazer deploy dos microserviços, e a gente estava demorando quase um dia para subir esse microserviço. Além disso, a solução começou a dar certo e a Samsung começou a expandir, o rollout começou para todas as assistências técnicas do Brasil. E tinha, dentro dessa plataforma, microserviços que são 24/7, não podem parar. Então, a gente não podia demorar para um deploy, a gente não podia correr o risco de ter um problema só na hora de fazer o deploy. Os ambientes eram diferentes. O nosso barco aí, os nossos containers estavam começando a afundar. A gente precisava resolver esse problema. A gente precisava vencer barreiras culturais impostas pela Samsung e também a gente precisava melhorar as ferramentas. Isso. Some-se essa barreira cultural que Fabiana falou, além de ter do cliente, tem toda uma barreira cultural também na equipe de desenvolvimento. Então, por exemplo, a minha equipe era muito acostumada a fazer a aplicação cliente-servidor. Então, eles jamais imaginariam que um dia ia ter que se pegar e escrever um script para provisionar a infraestrutura. Provisionar subnet, provisionar route table, tudo isso. Como é que a gente resolveu isso? A equipe de Ops entrou na nossa equipe.
Então, a gente não tinha mais aquela separação de quem é dev, de quem é teste e de quem é ops. A gente tem uma equipe homogênea, que a responsabilidade dessa equipe é entregar uma feature. E uma feature que ele vai entrega agora é código, com teste unitário, com teste automático e com a infraestrutura sendo provisionada em cloud. Então, isso também foi uma mudança cultural que a gente precisou fazer. Além dessa mudança cultural, a gente continuava ainda assim resolvendo o problema do nosso lado. Como é que a gente resolveria o problema do lado deles? A gente tinha que, de alguma maneira, padronizar essa ferramenta de deploy. Se é o César que vai entregar, se é o próprio CID que desenvolve o serviço, se é o FPE que desenvolve, eles, quando receberem o deploy, tem que ser algo que seja igual. Ele não pode se dar o luxo de, chegou um deploy de serviço A de tal instituto. Como é que eu faço esse deploy? Tem que parar para estudar. Não, tem que ser automático e tem que ser homogêneo. Então, esse foi o grande desafio que a gente teve para fazer essa entrega. Isso. E aí, como vocês podem ver, a esteira continua passando pelo CID, continua indo na DMZ e chega... César, DMZ e pelo CID chega na AWS. A principal, além dessa mudança cultural, de trazer infra, de trazer ops para dentro das equipes, uma tool extremamente importante para a gente foi o AWX. Na verdade, Ansible Web Experience, na verdade, o que trouxe o ganho para a gente foi o Ansible. E o fato de o Jenkins ter um plugin, o AWX ter um plugin no Jenkins que nos permitiria chegar até a cloud. Não através da DMZ, mas existia, sim, um requisito da Samsung que permitia, dentro de uma rede segura dela, que ela considerava segura, sair para a AWS. E isso a gente fez através do Ansible. Ou seja, tudo o que o Diego falou, se você vai me entregar Terraform, se você vai escrever sua infraestrutura com a AWS CloudFormation, se vai ser Boto 3, não interessa. Você tem que entrar nesse playbook. Você tem que me entregar um playbook para eu conseguir plugar na minha esteira. Exato. Especificamente do AWX, com o Ansible por baixo, porque a gente usou ele, né? Acho que a maioria deve conhecer, mas o Ansible é uma ferramenta para você fazer provisionamento e gerenciamento de infraestrutura e de serviço. Então, é extremamente simples. Você faz o código YAML aqui para você dizer o passo a passo de um playbook que é que ele deve fazer. Então, tudo que a gente tinha feito anteriormente, a gente começou alguns projetos fazendo provisionamento em cloud com CloudFormation, não se perdeu. Mas a gente colocou uma abstração acima, ou seja, se hoje a gente tiver um requisito de migrar de AWS para Google Cloud, é resposta de vocês, é só um exemplo. Mas se isso for necessário, a gente não está tão com a alma presa assim a eles. Vai ter mudança? Vai. Mas não vai ser algo tão traumático. E o principal motivo foi esse. Mas outro ponto importante é, o playbook que eu tenho do meu lado é o mesmo playbook que ela tem do lado do CID. Claro, qual a única diferença? As credenciais da conta da AWS que cada um usa. Então, a credencial do playbook dela está apontando para as contas de produção e staging, e a minha é para dev e teste. O playbook, ele está versionado. Ele é um artefato da nossa solução, né? Ele está no Bitbucket. Então, assim, a gente consegue interagir desde o momento em que o pessoal de desenvolvimento está criando para se adequar às nossas necessidades na conta de produção. Isso. Outra ferramenta importante nesse processo foi o Jenkins, né? Agora está mapeando uma pipeline como um todo. A pipeline de funcionalidade agora a gente tem desde o processo de checkout ao processo de inspeção de código, deploy, rodada de teste unitário, teste automático, fez o sync com a DMZ e foi para o ambiente deles. Então, toda a pipeline está sendo feita em automação dentro do Jenkins. E chegando na nossa DMZ, no Bitbucket, a gente tem o webhooks para o Jenkins que triga os jobs e isso, usando o mesmo playbook que a gente definiu, ele chega na AWS. Isso, e só para lembrar também que o nosso Jenkins file é igual. Dos dois lados. Exatamente. O Jenkins file que provê minha pipeline é o mesmo dela. Então, assim, ficou totalmente homogêneo. A maneira que a gente provê a infraestrutura para eles é a mesma. E o Docker. E o Docker, por último, né, mas não menos importante, essa infraestrutura dessa esteira, toda ela está on-premise. O que acontece? O serviço que a gente entrega com ela está na AWS. Agora, todo o processo de Jenkins, Ansible, como a gente faz a compilação, está on-premise. Mas
todas elas estão provisionadas já com containers, e essa infraestrutura hoje também é provisionada como código. Por exemplo, a gente começou um projeto novo, e para subir toda essa pipeline, a gente rodou um script lá, que subiu todos os containers, criou Git, criou Gira, criou tudo em menos de 20 minutos. Então, a infraestrutura que provê a esteira também é código e é automática. Mais uma coisa? Não. Era isso. Era isso que a gente queria mostrar. A gente agradece ao nosso time, que também está aqui. A gente está representando só parte de um time Cid e César. E agradecer aos organizadores também por ter nos dado a oportunidade. Perfeito.